Olá, servidores e servidoras, boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 20 de fevereiro. Gente do céu, finalizando quase um mês, mais um mês do ano, né? Já vamos dar entrada aí o terceiro mês. E claro, fevereiro, iniciando março, os servidores estão todos na expectativa para saber da campanha salarial dos servidores, da inflação, do auxílio alimentação e tantas outras pautas de interesse das nossas categorias aqui do serviço público. E claro que eles estão esperando do sindicato, né? A resposta do sindicato. E aí, sindicato, como que está essa mesa de negociação? Como que está a tratativa com o governo municipal? E aí, servidores, quero dizer já de antemão para vocês que no dia 24 de fevereiro, próxima terça-feira, nós teremos a primeira mesa de negociação com o prefeito deste ano de 2026 para tratar das pautas deliberadas na Assembleia do dia 9 de dezembro de 2025, que foi a Assembleia que deliberou a campanha salarial de 2026. Embora todas, praticamente, né, que são muitos itens, salvo engano, eram 37 itens na pauta de mesa de negociação, então houve avanços, né, daquela pauta, 6 avanços, né, nós conseguimos suprimir daquela lista e ainda ficamos aí com 6 pautas parcialmente cumpridas, né, parcialmente porque não foram concluídas. Um dos exemplos disso são os planos de carreira, né, as comissões aí instituídas para os planos de carreira. E com isso, servidores, nós precisamos continuar a luta, né? Então, a Assembleia vem reforçar e ressaltar a importância de manter a mesa de negociação e as pautas que ainda não foram suprimidas, que ainda estão em abertas e que os servidores clamam aí por avanços na carreira. E dentre elas, nós vamos falar um pouquinho aqui com vocês das principais. Então, a gente dividiu isso na Assembleia também, aquelas pautas que é coletiva, que é de interesse de todos os servidores, e as pautas que são individuais, por categoria e outras situações. Então, nós vamos começar falando aqui da reposição da inflação. Então, quais são os dados? Quais são os números? E é a Suelen que vai falar para nós um pouquinho sobre isso, né? Então, Suelen, que é a secretária de Finanças, Patrimônio e Administração aqui do Sindicato Sertoledo. Então, boa tarde, servidores e servidoras. Então, em relação ao índice de inflação, no dia 9 de dezembro, os servidores, então, deliberaram pela questão do ganho real, então ficou definido em 3%, o pedido de ganho real para esse ano, mais a inflação, né? Então, o índice inflacionário deste ano agora, contando de fevereiro de 2025 até janeiro de 2026, fechou em 4,30% para os servidores, né, do quadro geral e fechou em 5,4% para o magistério. Então, a gente sabe que são índices diferentes e o sindicato sempre busca a isonomia. Então, como o índice inflacionário do magistério foi maior, nós vamos brigar em mesa de negociação, a gente vai levar a proposta para que seja cumprido o piso do magistério como reposição para os servidores. Então, a gente vai pedir os 5,4% para todos os servidores públicos aqui do município, mais os 3%, então, de ganho real deliberado em assembleia. Bem, e nós também temos toda a discussão do auxílio alimentação, que é pauta coletiva de todos os nossos servidores. E quem vai falar um pouquinho, servidores, com vocês sobre essa pauta é a Edneia de Lima, que é a secretária de Saúde do Trabalhador e Políticas Públicas aqui do Sertoledo. Isso aí, Marlene. Então, como acordado, né, deliberado também em Assembleia do Auxílio Alimentação, foi feito, né, deliberado para o prefeito durante 4 anos para chegar aos R$1.000 aí o nosso auxílio alimentação, né. O ano passado já tivemos aí 20%, né, de aumento ali concedido o nosso auxílio, passando para R$720, e este ano a nossa briga aí é mais o reajuste de 15% no auxílio alimentação, chegando aos R$828, né, o nosso auxílio esse ano. Essa é a nossa pauta, né, de mesa de negociação deste ano, e também garantir, né, os 12 meses ali do auxílio alimentação. Lembrando que essa pauta, né, Edneia, do sindicato, ela é para o ativo e para o aposentado. E até o momento a gente não conseguiu avançar na questão do aposentado por uma questão legal, né? Nós iremos trazer todas essas informações, né, porque a gente sempre vê nas nossas lives que o aposentado está ali cobrando, está perguntando, e o sindicato não deixa, né, Marlene, sempre de estar buscando, né? Então, aí, um meio legal para conseguir, né, o auxílio para o servidor também aposentado, né? Que tanto contribuiu também, né,
para o município. E ainda dentro dessas pautas que é coletiva para todos os servidores, nós temos a questão do assédio moral nos locais de trabalho, né? Então, quem vai falar um pouquinho com vocês sobre essa pauta é o diretor sindical Marcos Portela, que é o diretor de comunicação do Ser Toledo. Olá, servidores e servidoras, uma boa tarde. É verdade, Marlene, assédio moral é sempre presente, né, essa pauta no sindicato. Nós estamos lutando ano a ano para combater o assédio moral. Sugerimos à administração que dê cursos, né, de gestão para os seus cargos comissionados, né, para que trate com urbanidade, que trate com respeito o nosso servidor. Esse eu acho que é a nossa maior missão, né, que defender o servidor. E o sindicato está sempre nessa luta. Até alguns servidores já mandaram, cadê aquele cartaz? Nós precisamos aqui. E o sindicato, sempre atento a essas demandas, vai nos locais, conversa com a gestão, conversa com os servidores, vê se foi um assédio, vê se foi um mal-entendido e sempre orientando os servidores. E lembrando que o assédio moral também é colega entre colegas, então sempre lutando contra o assédio moral. Nós também precisamos abordar também o desacato ao servidor público. Nós vemos nas mídias, em todos os locais, muitas das vezes o servidor sendo desacatado. E nós temos uma equipe jurídica aqui pronta para ajudar nosso servidor. Então, na saúde, na educação, já dezenas de casos que servidores foram desacatados e vieram aqui, tiveram um respaldo do sindicato, um respaldo da justiça, tiveram a justiça feita, né, a sua integridade restabelecida. Então, para que esses servidores, eu vejo muito isso na saúde. O servidor, o munícipe foi lá, o paciente foi lá e tratou mal o servidor, e o servidor, não, é só um caso corriqueiro. Não, vem aqui no sindicato, se oriente com nossa equipe jurídica, que às vezes você tem um respaldo e inibe os próximos casos de desacato. Então, procure o sindicato, mesmo na educação, na assistência, em todos os locais que tiverem essa interação com o público. O desacato, ele é crime, então procure a orientação do sindicato e mesmo no assédio moral. Se você está sofrendo um assédio, procure o sindicato vai até o local, vai conversar com a gestão, vai tentar acabar com o assédio, vai acabar com o assédio e vai lutar para que essa prática não se perpetue na nossa administração, nosso serviço, né? E é muito importante, é uma luta que particularmente é uma missão para mim, porque eu tenho relatos e casos na família que aconteceram assédios e às vezes a pessoa normalizou isso e, não, é só o chefe que está muito exigente essa semana, esse mês e perseguições, né? E foram se escalonando, e então, para mim, é uma missão lutar pelo fim do assédio moral. Muito bem, Portela. E dentro ainda dessas pautas, né, que é de interesse de todos os nossos servidores, nós temos toda a discussão sobre o fundo de previdência, né? Então, a pauta aqui dos nossos servidores, né, é sentar ali na mesa de negociação e conversar com o prefeito, né, pela manutenção das regras atuais, né? Nós não queremos mudança nas regras da aposentadoria dos servidores aqui do nosso município, né? Até porque todos já ingressaram no serviço público municipal, conhecedores da legislação atual, né? Então, mudar isso no curso do caminho, na trajetória, né? Não seria moral até essa discussão para o próprio gestor. Nós não temos aí nenhum indicativo por essa gestão de mudança, né? Da previdência dos servidores, mas é sempre muito bom estar colocando aqui em mesa de negociação. Isso demonstra que os servidores estão acompanhando, que os nossos servidores estão atentos a qualquer possibilidade de alteração. E isso é importante, as discussões, que o sindicato não perca este momento de acompanhar, né, e de não receber notícias como já houve em 2021, lá quando chegou o projeto de lei na Câmara Municipal, e aí a gente teve que se debruçar, né, muito para poder barrar aquela mudança ali da Previdência. E curioso que na época se falava muito que ia falir fundo de Previdência, né? Então, mais uma falácia, né, servidores? O sindicato conseguiu barrar naquele momento ali, juntamente com os vereadores na Câmara que nós tínhamos, o Chumbinho, né, e o vereador Oséias foram os vereadores que mais contribuíram nessa discussão do Fundo de Previdência, e aí foi possível, né, através do Ministério Público, através da Justiça, barrar aquela tramitação e não houve alteração aqui no nosso município. Muitos servidores se beneficiaram, se aposentaram e o fundo não faliu, e o fundo continua aí
em plena vitalidade. Então, isso é reforçar mais uma vez aos nossos servidores e servidoras a importância da luta, de confiar no sindicato, né? E não é assim, gente, não vai falir, não tem como um fundo falir do dia para a noite, tá? Então, vamos ficar bem atentos a essas pautas. Para além disso, servidores, é possível vocês conhecer toda a nossa campanha salarial de acordo com o link que está aqui na nossa live, né? Na descrição do link aqui na live. Mas, nós vamos falar só de alguns, porque as pautas coletivas daí, individuais, por categoria, ela é extremamente extensa. E a gente coloca tudo isso em mesa de negociação, é cansativo para as gestões, é cansativo para o sindicato, mas é nosso trabalho, a nossa missão aqui é garantir o máximo, né, de avanço na carreira do servidor. Então, o Marcos Portela vai falar um pouquinho aí das comissões, né? Nós temos comissões em aberto, a Sueli também pode contribuir, né, que a Sueli faz parte de algumas comissões. Algumas já estão em andamento, que é do Magistério, da Guarda Municipal e dos engenheiros e arquitetos, né? Essas já estão em aberto, já tem comissões constituídas e estão em estudo. E depois a gente tem aquelas, né, que a categoria já procurou também aqui na Assembleia, estiveram presentes e reivindicando a constituição de comissão para que possa estruturar ou reestruturar um plano de carreira para eles. Então, acho que pode passar para a Sueli, falar do que já estão em aberto, né, das comissões que você participa. Então, hoje, as principais que nós temos com um andamento maior, já que nós já fizemos várias reuniões, então, é a comissão do plano da Guarda Municipal e a do Magistério. Então, nos próximos dias a gente estará convocando uma assembleia para a Guarda Municipal, para que a gente apresente esses estudos de tabela, as mudanças, as principais mudanças dentro do plano de carreira da Guarda, que a comissão está em estudo, que está, né, irá apresentar para a Guarda. É importante que os guardas compareçam, que eles expressem a sua opinião, que eles realmente tirem as suas dúvidas em relação a todo esse estudo do plano de carreira da Guarda. A gente fala da importância que é um plano de carreira. Há quantos anos a Guarda Municipal, por exemplo, vem esperando essa reestruturação, essa valorização da categoria? Então, assim, que os guardas venham, que eles, né, conversem entre eles, que eles tragam uma proposta ali. Claro que a comissão, eles têm os representantes dentro da comissão, esses representantes já trouxeram as contribuições ali da maioria do pessoal da Guarda, mas que eles venham para a Assembleia, que eles participem, porque o que a gente pretende, né, o que a gente quer e espera enquanto sindicato é a valorização dessa categoria tão importante para o nosso município. Todo mundo vê o trabalho excepcional que a Guarda Municipal vem desenvolvendo no município, o quanto eles têm ampliado as atividades, o quanto eles estão trabalhando para a segurança do município. Então, é um dos pontos agora que está em aberto, em discussão, esse plano de carreira. E nós temos também o do Magistério. O do Magistério a gente não conseguiu dar uma sequência tão significativa igual o da Guarda, mas a gente vai retomar agora as reuniões, vai voltar às discussões. Então, também é um plano de carreira muito delicado, a gente está falando da maior secretaria que nós temos hoje no município, então a gente precisa estudar com calma os impactos que isso vão gerar, né, tanto salariais quanto, né, de pessoal ali dentro do município, então também é um estudo que a gente tem que fazer com calma e que nos próximos dias também a gente convoca uma reunião com os profissionais da categoria para ouvi-los. A gente já fez reuniões no ano passado para ouvir a categoria, para pegar essas ideias, para levar para a comissão. A gente vai retomar esse trabalho, né, para que a gente possa também fazer essa discussão dentro do magistério, que também vem buscando essa valorização há tanto tempo, esse estudo do plano de carreira, para que a gente possa ampliar essas discussões, como hora-atividade, como falta de professor, a questão dos profissionais PADs agora que está crescendo cada vez mais, então para que a gente possa ampliar nesses estudos. O piso do magistério, né, então a gente teve aquela exclusão da tabela do B1, que acabou afetando muito a tabela ali do piso do magistério, então a gente hoje tem um déficit de 13,63, então isso precisa ser revisto também, e tudo isso vai ser discutido dentro do plano de carreira do magistério. Sueli, e essa parte do piso do magistério, a gente não pode deixar manso, amaciar essa situação não, né, porque assim, 2023, nós, enquanto sindicato, mobilizamos a categoria e dissemos para a categoria, vocês estão perdendo 13,63. E aí, por um e-mail construído, falso, né, disseminar muitas fake news, desmobilizou a nossa categoria para aquela mobilização. E a gente ouve muito, nossa, diretamente, o professor quando ouve que a reposição, o piso nacional, a reposição foi de 5,4, que essa é a adequação que o município vai fazer, ele reclama, ele fala, mas só 5,4? Mas professores, em 2023 nós mobilizamos a categoria aqui, porque o prefeito da época
senhor graças a Deus, Beto Luniti, foi lá com o projeto de lei e retirou do salário de vocês 13,63. E assim, é curioso que quando a gente abre os espaços de diálogo em alguns locais de trabalho, ou vários locais de trabalho, os professores não sabem disso, não conhecem isso, não sequer falam para nós, assim, que sequer sabiam dessa tramitação desse projeto de lei, aonde ia tirar ali do salário deles 13,63, né? O que significa exclusão da tabela do B1 que a Sueli falou aqui, né? Então, o piso do magistério de 40 horas é para professores que ingressam na carreira de nível médio, que é o professor B1, né? Depois do nível médio, quem é o professor que o município passou a abrir concursos? Com nível superior. Então, o piso do nível superior aqui no município de Toledo era outro. A diferença salarial entre o professor de nível médio para o professor de ensino superior era 13,63. E o prefeito, na época, em 2023, e não esqueçam, e tentem recordar quem era secretário de Educação, o prefeito encaminha o projeto de lei para a Câmara de Vereadores, exclui toda a tabela do magistério e passa a aplicar o piso nacional de nível médio na tabela do ensino superior, né? Então, assim, novamente, nós, enquanto sindicato, estamos agora com essa gestão nova, discutindo aquilo que o prefeito lá atrás tirou. E parece que a gente fica só patinando, porque a gente não consegue largar uma pauta e seguir em diante com outras pautas, com outras categorias, né? A gente sempre está lutando para refazer algo que já estava pronto. Então, os servidores precisam ficar atentos a essa pauta. Nós, enquanto Sindicato Ser Toledo, já realizamos denúncia no TCE, no Tribunal de Contas do Estado, por conta disso. Estamos com processo judicial também para ingressar nos próximos dias em relação a essa questão. Mas mesmo assim, a gente não pode deixar de dialogar com este prefeito, né? Dizer que o prefeito anterior errou, mas que ele não precisa permanecer no erro, né? Que é possível, através desse estudo agora do plano de carreira do magistério, retomar isso e valorizar a categoria. Então, veja só, prefeitos chegam, faz e desfaz, e o sindicato está aqui sempre falando, discutindo, lutando, né? E agora lutar para talvez recompor um direito que foi tirado dos servidores lá em 2023. E alguns sequer sabem. Então, assim, servidores, nós temos consciência de que o piso do magistério de nível nacional é para o ensino médio. Para o ensino médio. E você aqui da rede municipal sabe que você ingressou com o ensino superior. E este reflexo vai além, porque quando ele faz isso, ele tira 13,63 dos servidores ativos, dos professores, mas ele também tira dos aposentados. Por quê? A maioria dos nossos aposentados são aposentados na carreira com paridade salarial. Então, tudo que o servidor ativo recebe, ele também vai receber. Então, se diminuiu 13,63 do salário dos professores, logo reduziu lá dos aposentados também. Então, os aposentados deixaram de ter 13,63 lá também de salário. Eu lembro muito bem nas nossas assembleias aqui que nós fizemos alguns casos e eu vou desafiar aqui os nossos servidores nessa live. Pega o teu salário e calcule 13,63 a mais. E depois vocês digam para mim qual é o valor que vocês estão perdendo aí mensalmente, anualmente. E isso tem reflexo nas suas férias, isso tem reflexo no seu 13º, né? Então a perda não é pequena, servidores. Eu que estou muito tempo no sindicato, eu não tenho avanços na minha carreira. E a minha perda salarial é extremamente significativa. Então, de vocês que estão aí nas salas de aulas, que estão buscando formação, né, que estão sempre protocolando para ter avanço, com certeza a perda de vocês é ainda maior. E vamos lutar, né? Sem luta não há conquistas, né? Então, a gente, embora tenhamos perdido aquela batalha lá atrás, nós não nos demos por vencidos. Nós continuamos colocando em mesa de negociação e agora avançando para um processo judicial. E aí eu deixo também meu recado aqui. Esperamos, o sindicato está trabalhando para ter êxito. O sindicato trabalha para ter êxito nas ações judiciais. Mas amanhã, depois, para não ter vereadora que tirou direito, vim dizer que está restabelecendo o direito, porque não está, né? Nós queremos ganhar essa ação judicial
restabelecer o piso do magistério de nível superior aqui no município, mas isso é ganho e é luta dos servidores, é do sindicato, porque quem mantém o sindicato são os nossos servidores filiados. Então, esperamos ter êxito, mas não queremos que se repita as mesmas histórias que houve na discussão do pagamento do auxílio alimentação, que foi suprimido em 2022. Para as pessoas que estavam lá, que contribuíram pela retirada, vir naquele momento ali do pagamento, depois que o sindicato ganhou a ação, dizer que era direito de todos, né? Então a gente precisa começar a falar essas coisas de uma maneira assim, todos vocês me conhecem, sabem que eu sou muito crítica, não vou negar informação, não vou falar em verdade, mas jamais vou permitir que as pessoas fiquem mentindo, né? Que é muita hipocrisia, né? E quando essas pessoas mentem, quando as pessoas confiam, né, e acreditam nessa mentira, quem perde somos nós, é o nosso coletivo de servidores. Porque 13,63, o aposentado, o professor aposentado perder, 13,63, o professor, todo professor aqui da rede municipal perder, com certeza está fazendo falta no orçamento familiar, está fazendo falta na alimentação que coloca na tua mesa, está fazendo falta no seu plano de saúde, seu cuidado da saúde e o seu momento de lazer com a sua família e o seu também. Está fazendo falta e eu tenho certeza disso. Então, pessoal, é acompanhar as lutas daqui para frente, mas dizer para vocês, nós perdemos aquela batalha, mas nós continuamos firmemente discutindo essa questão do piso, do magistério, que o prefeito retirou em 2023, 13,63, mas que a gente continua lutando para que restabeleça este valor aí para todos os nossos servidores da educação. E aí também tem as outras demais pautas, né? O Portela tem aqui a comissão dos motoristas, dos né? motoristas, dos técnicos esportivos, das ADS também. Temos também procura sobre as cozinheiras, né? E o piso delas. Pautas que ainda não emplacaram com as comissões, como o plano de carreira do magistério e da guarda, mas que estamos estudando e tentando viabilizar o mais rápido possível para que entre em estudo junto ao município e que venha valorizar essas categorias que tanto precisam, né? Mas é isso, servidores e servidores. Então, como eu disse a vocês, está aqui na descrição aqui do vídeo, né, o link com todas as pautas. São várias, servidores. Aqui nessa live a gente abordamos algumas situações, mas que vocês podem estar acompanhando nas nossas redes sociais. E a gente precisa que vocês acompanhem, que vocês se movimentem, que vocês se comuniquem, que a gente se expresse com a verdade sempre, né? Isso é muito importante. E que a gente fale muito nos próximos dias dessa campanha salarial, que com certeza faz diferença na vida dos nossos servidores. É o servidor ativo, é o servidor aposentado, estão todos na expectativa da reposição da inflação, do ganho real, do valor do auxílio alimentação e, claro, das ações judiciais do Sindicato Sertolino. Então, servidores e servidores, agradeço desde já a atenção de vocês, a participação de vocês aqui nessa live e nos encontramos na próxima semana. Até mais!